A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vai entrando na fornalha para ser aprovado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Você está entrando na fornalha, crente? Tem que entrar na fornalha para ser aprovado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando sobre batalha espiritual. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre a tática de Satanás para destruir o crente. Mas, aleluia, eu quero falar primeiro, neste vídeo, sobre a renovação da nossa mente. Entende? Como está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo. Não deixe que o mundo influencie o seu modo de viver. Não se corrompa com este mundo. Não se torne um crente mundano. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia é bem clara quando diz que temos que ter a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos entendimento das coisas de Deus. Então, quando ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, quer dizer, compreendendo como eu devo me comportar, como eu devo me vestir, como eu devo andar, como eu devo falar, meus procedimentos. Deixe que isso mude a sua vida, para que você não fique igual ao mundo, para que você seja diferente, para que outros vejam a identidade de Cristo em você.
para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida. Por que eu começo a falar com batalha espiritual, citando este versículo? O vídeo estava cantando o quê? Vai entrando na fornalha para ser aprovado. Que fornalha é essa? Fornalha da provação. Entende? O crente é provado neste mundo para que ele fique limpo, para que ele fique puro, para que ele se transforme em vaso de honra. Bom, o crente tendo renovação na sua vida, no seu espírito, no seu entendimento, significa que ele tem comunhão com Deus todos os dias, a todo instante está em comunhão com Deus. Isso significa que ele não confia na sua força, aleluia, ele confia em Deus. Ele sabe que tem que estar revestido do poder de Deus para vencer as batalhas do dia. Então, nós vamos falar sobre a tática de Satanás, chamada tática de exaustão. É na batalha espiritual que Satanás atua para que o crente canse, para que o crente desanime, para que o crente desista, sabe? Então, para nós compreendermos o que acontece na vida espiritual do crente que não é renovado, sabe? Deixou de orar hoje, não ora amanhã, não ora depois de amanhã. Aí entra Satanás para cansar o crente. Exaustão, o que é? Sentir cansaço excessivo, pouca energia, forte desejo de dormir, que interfere nas atividades diárias normais. Resumindo, Satanás cansando o crente, ele faz que suas decisões sejam afetadas pelo inferno. E aí, ele pede discernimento das coisas, compreensão das coisas. Satanás faz que ele seja enganado. Satanás é o mestre enganador, sabe? Ele é um mágico, ele engana você. E se você não tiver o teu espírito renovado todos os dias, você pode embotar, sabe? Você pode se tornar insensível à voz do Espírito Santo, você não vai perceber coisas. Então, a gente vai ler agora, isso tudo eu estou falando para que você entenda qual é a posição do crente numa batalha espiritual. Não é posição fácil, não. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil as batalhas espirituais. Não é qualquer um que vence batalhas espirituais. Tem que estar preparado para ela. É por isso que o louvor diz: vai entrando na fornalha para ser aprovado. Aleluia. É na fornalha que Deus prova o crente. É na fornalha que o crente vai mostrar o seu valor. Então, estando nas batalhas espirituais, você não pode esquecer que o teu inimigo não é teu vizinho, não é teu parente, não é teu pai, não é tua mãe, não é tua esposa, nem teu esposo, não é teus filhos, não é o chefe lá da sua seção no teu emprego. O teu inimigo é Satanás. Então, a palavra de Deus diz, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45, diz, amai
os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fale bem de quem fala mal de você. Interessante isso, né? Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Por causa de quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Nós precisamos ser reconhecido como filho do Pai que está nos céus. E para sermos reconhecidos, nós não podemos maltratar ninguém, falar mal de ninguém, perseguir ninguém. Orar por aquele que nos persegue. Ao invés de falar mal de quem fala mal de você, você fale bem dele. Para que nós sejamos reconhecidos como filho do Pai que está nos céus. É este filho que vai vencer as suas batalhas espirituais. Se nós andarmos desordenado, andarmos como o mundo, praticarmos o que o mundo pratica, quer dizer, o mundo odeia quem odeia eles, o mundo persegue quem persegue eles. Se você fizer assim, você não vai vencer suas batalhas espirituais e glorificar o nome de Jesus na sua vida. Bom, este é um assunto vasto e eu vou dividir os vídeos para que não fique muito comprido, né? Bom, lá em Romanos, aqui no capítulo 12, versículo 21, diz assim, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. O macumbeiro diz: macumba se combate com macumba. O crente diz: macumba se combate com o poder de Deus. O poder de Deus é o contrário do poder de Satanás. O poder de Satanás está na maldade. O poder de Deus está na bondade. Isso nós não podemos esquecer. Porque se nós formos fazer mal a quem faz mal a nós, nós estamos usando as mesmas armas do mundo. As armas que Satanás usa para destruir os homens. Colocar um contra os outros. Não é? Bom, vencer o mal com o bem. Nós temos as armas do bem e precisamos saber usar essas armas. Nós não podemos usar as armas do mal, entende? Por isso eu comecei falando sobre renovação do entendimento, quer dizer, compreender como é que o crente deve proceder em meio a uma batalha espiritual. Você chega no teu emprego, o chefe já olha com a cara feia para você. Se aconteceu alguma coisa. Mais à frente você descobre que alguém falou alguma coisa de você. Pronto, tá aí uma batalha espiritual. Não é? Aquele chefe vai perseguir você. E aí, o que você vai ter que fazer nessa situação? Você vai se levantar contra aquele que falou mal de você? Ou você vai confiar em Deus que vai resolver os problemas? Hein? Você vai ter que usar as armas da luz. Então, são muitas situações que nós vivemos no cotidiano, no trabalho, no lar, na família, que se nós não tivermos entendimento das coisas de Deus, nós vamos usar as armas das trevas. E o crente não pode usar a arma das trevas, o crente tem que usar a arma da luz. Entende? Bom, nós temos que falar sobre Davi. Hoje eu estava lendo sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, até que Davi é pego por Satanás.
A partir daí, Davi perde o coração segundo o coração de Deus e começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas quando é que Davi errou? Você conhece do episódio Betseba, não é isso? Bom, Davi, ao invés de ir para a guerra, ele ficou em seu palácio, não é isso? Então lá. Porque Davi estava cansado, ele ficou em seu palácio. Então quer dizer que Davi não estava renovado no seu espírito. Ele não estava com uma perfeita comunhão com Deus. E o cansaço tirou o seu raciocínio, entende? E ele fez coisa louca. Foi na hora que Davi deixou de ir para a guerra. Se ele tivesse ido para a guerra, o caso entre ele e Betseba, mulher de Urias, não tinha acontecido. E Satanás estava de olho em Davi. Vou pegar ele na hora que ele estiver cansado. Na hora que ele estiver cansado, eu vou pegar ele, vou tirar o raciocínio dele. E foi o que Satanás fez, entende? Então, para nós lermos a respeito disso, nós vamos falar de um texto que está lá em 2 Samuel, deixa eu achar aqui 2 Samuel, que fala quando o rei foi enganado. Sabe, foi um episódio interessante. 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Olha. Davi é enganado por Ziba. Sabe quem era Ziba? Ziba era um servo de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatã. Jonatã, o melhor amigo de Davi. Mefibosete, filho de Jonatã. Mefibosete, ele não andava. Ele era paralítico. Ele se arrastava. Entende? Então, neste tempo, sabe, Davi estava enfrentando uma grande batalha espiritual. Ele estava em uma grande batalha espiritual. Por causa de quê? Por causa do pecado dele. Lá de 2 Samuel capítulo 11, com Betseba, que Deus usa Natã para falar algumas coisas para Davi. E a espada do Senhor ia entrar na casa de Davi. A partir deste episódio dele com Betseba, ele perde o discernimento das coisas. E este homem aqui, Ziba, diz a palavra de Deus que ele tinha 15 filhos e 20 servos. E ele era servo de Mefibosete. Que é Mefibosete? Neto de Saul, filho de Jonatã. Ele ficou cuidando de Mefibosete. Por quê? Porque aí ele tinha a proteção do rei. Ele tinha a proteção de Davi. Ele não queria perder a proteção de Davi. Então, quando Davi errou, a Bíblia diz que Absalão se levantou contra Davi, contra o rei. O filho de Davi se levantou contra Davi para tentar pegar o reino para ele. E muitos se aliaram a ele. Quem foi que se aliou a ele? Os benjamitas. Os benjamitas se levantaram contra Davi, porque Saul era da tribo de Benjamim. E todo Benjamim se levantou contra Saul. A tribo de Benjamim, se levantou contra Davi.
E este Ziba aqui foi até Davi contando uma história, para que com essa história ele movesse o rei a favor dele e tivesse proteção do rei. Mas ele estava mentindo, sabe? Então o que ele faz? Tá lá, ó. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, ó, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardado e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. Ó, veio cheio de presente para Davi, porque Davi estava vindo da guerra e Davi e seus homens estavam cansados. Ele veio fazer a caminha dele. Qual era a intenção dele? Ganhar proteção do rei Davi, mas com engano. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? Está vendo? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Então o rei: onde está, pois, o filho de seu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. Então qual era a intenção de Ziba? Enganar Davi, sabe, através desses presentes. Mas lá na frente, quando Davi encontra com Mefibosete, ele descobre que Ziba estava mal intencionado com esses presentes. Ele queria que Davi dissesse que tudo que o seu senhor tinha também era dele. E era isso que ele queria proteção do rei, porque era tempo de guerra. E os benjamitas estavam contra Davi. E os benjamitas, Mefibosete fazia parte desse povo. Entende? E como Absalão tinha se levantado contra o rei, até o momento ninguém sabia se Davi era continuar rei ou Absalão continuar rei. Mas ele queria garantir que ele não ia perder o que ele possuía. Então Davi foi enganado por este homem. Entende? Bom, o vídeo já está ficando comprido. Eu estou falando sobre discernimento espiritual. Quando você está cansado, você perde discernimento espiritual. Veja o próximo vídeo, porque nós vamos dar continuidade a este assunto importante. Deus te abençoe.